Muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Eu sou o pônio, mas eu era um peixe. I'll just die if I don't get this recipe. O mundo vai explodir! Se tiver de sapato não sobra! Pode sobrar, não pode sobrar! Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Será que é uma pessoa só? Não, Claire, é todo um coral mormon fazendo as ligações obscenas de Natal. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. E aí, João, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Cara, vi alguns, mas acho que o que eu vou acabar indicando é um filme que chama Personal Shopper. Ele é um filme de 2016, do Olivier Assayas. E é um filme de terror, né? Um terror um pouco mais conceitual, um pouco diferente. E é sobre uma mulher, a Maureen, que ela vive em Paris, e ela trabalha exatamente como personal shopper. Então ela vai fazer compras para uma celebridade lá de Paris. Só que nesse processo ela tá, na verdade, em Paris, não exatamente pelo trabalho, mas porque o irmão dela morreu recentemente. E eles tinham meio que combinado que quando um deles morresse, voltaria para fazer contato. Eles têm essa coisa da mediunidade muito aflorada. E aí o filme vai meio que acompanhar ela, né, durante essa rotina como personal shopper e essas tentativas de contato com o irmão. E é muito interessante porque o Assayas ele está interessado em trazer esse aspecto do horror, mas acredito que o principal interesse dele, para além desse horror mais concreto, né, de fantasma e tudo mais, é trazer o horror como algo próprio da rotina dela. Ela mesma é quase que uma fantasma. Ela vive ali nessa rotina de fazer compras para os outros, mas nunca está vivendo de forma mais clara a vida dela, né? Ela está sempre dentro dessas funções de compra, de tentar fazer contato. Foi um filme que eu gostei bastante. Na verdade, eu tô para assistir ele tem algum tempo. Tentei assistir ele há uns 2 ou 3 anos atrás. E não estava num momento muito bom, acabei dormindo, aí não voltei para ver ele, agora tive um tempo para tirar. Então é um baita no filme, acho que vale muito a pena tirar um tempinho aí para assistir. A Kristen Stewart está bem nesse filme, né? Demais, cara. Eu não vi muitos filmes com ela depois de Crepúsculo, mas eu acredito que ela faz mais ou menos o mesmo caminho que o Robert Pattinson, né? De ir para um cinema que não é tão comercial. Na verdade, ela transita entre esses dois cinemas, né? Ao mesmo tempo que ela faz um filme desse que é mais minimalista, mais íntimo, no ano passado, ano retrasado, ela estava fazendo As Panteras, o remake. Então é legal ver essa forma como ela consegue transitar, né, entre esses vários cinemas. É verdade. Bem, vamos voltar. A gente está falando sobre cinema brasileiro nesse mês de junho. E hoje a gente escolheu falar sobre o Fernando Coni Campos, né, que é esse diretor que eu ia falar que as pessoas não veem muito, não assistem muito, mas assim, de uns tempos para cá, algumas mostras internacionais de cinema têm falado sobre ele, né? Eu lembro que eu acho que foi em 2020 fizeram a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Ela resolveu fazer uma retrospectiva dos filmes dele, e é sempre bom, né? Porque é um diretor que merece ser mais estudado, né? Apesar de não ter muitos filmes dele facilmente disponíveis para nós, né, João? E ele é interessante porque é um diretor com uma cinematografia muito singular, e ele falece muito cedo, aos 55 anos, em 88, se não me engano. E apesar de ter uma filmografia ali não tão extensa, né, ela é uma filmografia bastante curta, você tem alguns filmes ali que são muito diferentes. É um cinema que, pelo menos eu consigo colocar ali, em questão assim, de trazer uma inovação para a sétima arte, pau a pau com Glauber Rocha, pau a pau com grandes nomes, né, do nosso cinema. Apesar de ele ter, de repente, ganhado mais evidência nos últimos anos, acho que ainda é muito pouco assim que se discute sobre o cinema dele. Então,
Acho que valeria a pena, sempre que puder, trazer as discussões sobre os trabalhos dele, que são muito inventivos. Sim. Eu peguei aqui a biografia dele na Enciclopédia Itaú Cultural, eu gostaria de ler para vocês, né? Fernando Luiz Coni Campos, né, nasceu na Conceição do Almeida, na Bahia, em 1933 e faleceu aqui no Rio de Janeiro em 1988. Ele foi diretor de cinema, roteirista e produtor. Muda-se quando criança para Castro Alves e na adolescência para Salvador, onde se dedica às artes plásticas. Em 1951, vai a São Paulo estudar desenho, gravura, história da arte e, anos depois, para o Rio de Janeiro, estudar desenho industrial e comunicação visual. Trabalha inicialmente com o designer gráfico Aloysio Magalhães e depois com o urbanista Lúcio Costa, no Plano Piloto de Brasília, que origina seu primeiro filme, o curta-metragem Brasília Planejamento Urbano, de 1964. Em 1960, estuda Introdução à Semiótica na Escola Superior da Forma, em Ulm, na Alemanha. Paralelamente, escreve livros de poesia, O Nome, de 63, O Repasto Frugal, que é inédito, não chegou até nós, e ele estreia no longa-metragem com o policial Morte em 3 Tempos, de 1964, adaptado do conto Ninguém Mais Se Perderá, por Luba, do escritor Luiz Lopes Coelho, né? Aí ele faz vários curtas documentais, né? Do grotesco ao arabesco, Tarsila, 50 anos de pintura, Art Nouveau, e aí ele faz, né, 2 filmes, que são os 2 filmes que a gente vai discutir agora, mas também ele faz outros filmes, né? Ele faz um filme Sangue Quente em Tarde Fria, de 1970, né? Ele faz um filme, né, inspirado na música do Jorge Benjor, né, País Tropical, chamado Uma Negra Chamada Teresa. Aí ele faz o Ladrões de Cinema, e aí depois o seu último longa é o Mágico e o Delegado, né, que é inspirado no 3º capítulo do livro Depois do Último Trem, do escritor Josué Guimarães. Uma coisa que a gente nota nos filmes dele é que ele tende muito à adaptação, né? Dos 7 longas que ele dirigiu, 5 são adaptações, né? Ele tem 4 adaptações de livros e uma adaptação de uma música. Os filmes que eu vi, além desses que a gente vai discutir, foram Ladrões de Cinema, que eu gostei bastante, e o Mágico e o Delegado, que eu achei simplesmente maravilhoso. Eu queria ter visto, cara, mais filmes dele. Até um que me interessou muito foi o Sangue Quente em Tarde Fria. Eu fui procurar ele para baixar, mas não acabei não encontrando. E é meio complicado, né? A gente não conseguir ter acesso tão fácil às obras dele. Acho que tem coisa que tá mais fácil de achar, mas tem coisa que a gente tem que escavar com um pouco mais de afinco para poder encontrar. Mas eu gosto dessa coisa dele conseguir não apenas fazer essas adaptações para o cinema, mas trazer coisas quase que literais, né? Claro, dentro de uma linguagem cinematográfica, mas tem muita coisa ali que ele vai pescar das influências dele na literatura e da música, mas ele incorpora isso quase de forma literal. Então é interessante você ter essa coisa que revigora, né, o cinema com uma abordagem diferente. Uhum. Assim, os filmes dele, pelo menos nessa primeira fase, tem um quê de filme-ensaio, né? Quase um ensaio que ele escreve, né? Sim, não, total. Ele vai muito por esse caminho e eu acho que os filmes eles acabam funcionando muito bem porque eles estão nessa coisa de experimentação mesmo, né? Ele vem de outras áreas artísticas, né? Ele não começou fazendo cinema, né? Então, assim, ele tem um histórico já de artes visuais e de literatura, e aí ele junta tudo para fazer seus filmes, né? Sim, essas experiências, né, e as formações deles, acho que sempre fica muito evidente em tela, né? Ele constrói o filme dele a partir dessas expertises que ele tem, né? Então é um cinema que, de certa forma, dialoga muito com quem ele é, além das telas, né? Então, agora que a gente já falou sobre o tema do programa, vamos recapitular as regras. Todo programa, eu
e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores, escolhemos um tema, né? Hoje foram filmes feitos pelo Fernando Coni Campos. Depois, o João escolheu um filme dentro desse tema, ao qual eu ainda não havia assistido, e eu escolhi um filme também dentro desse tema, ao qual o João ainda não assistira. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos respectivos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora vamos conversar sobre eles. Tiago, qual foi o filme que você escolheu para mim? Viagem ao Fim do Mundo, de 1968. O filme foi escrito e dirigido por Fernando Coni Campos, baseado em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Atuam no filme Fábio Porchat, Karim Rodrigues, Anik Malvin e Jofre Soares. Enquanto aguardam a chamada para o embarque, os personagens são apresentados. Uma modelo de publicidade, um time de futebol com seus jogadores e dirigentes, um homem de meia-idade visivelmente nervoso com os possíveis perigos da viagem, 2 freiras e um rapaz que, na banca de jornal, procura o que levar para ler durante o voo. Esse jovem encontra, entre romances de aventuras e policiais, uma edição de bolso de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Ao longo do trajeto, surgem vários conflitos individuais dos passageiros do avião. Entre eles, ganha a importância de uma das freiras, em que o individual e o coletivo se chocam. Cara, é até difícil falar desse filme, e ainda mais difícil quando a gente tenta classificar ele dentro de uma caixinha do cinema nacional, né? A gente tem nesse período aí a explosão do cinema novo. São filmes que, de alguma forma, trabalhavam com uma estética e com uma abordagem que é muito própria, né? E até temáticas que são muito caras a esse movimento. E acredito que esse filme ele é tão inventivo quanto esses trabalhos do cinema novo, mas, ao mesmo tempo, ele está completamente fora dos interesses que o cinema novo tinha desenvolvido, né, ao longo do início até o final dele, algo que vai mudando ao longo do tempo. Eu fiquei muito impactado com o trabalho, acho que principalmente porque ele consegue trazer uma noção de mundo, né? Ele está interessado, claro, em trazer uma discussão que leva em consideração as transformações pelas quais o mundo estava passando, e aí isso vai estar também representado ali nos personagens, mas também está muito interessado nesses dilemas pessoais dos personagens, né? Então ele vai ficar divagando entre essa coisa coletiva e essa coisa particular, e isso sendo sempre tratado com essa abordagem dele de cinema-ensaio, né? Então ele vai trazer uma narrativa que é não linear, e aí vai preencher essa narrativa não linear com certos enxertos surrealistas, né? E aí o filme vai sempre trabalhar nessa coisa da provocação e também de uma forma muito consciente, né? Quando ele aponta, por exemplo, o lance do erro de continuidade da personagem, quando ele, de certa forma, conversa com o público e já percebe no público um certo reflexo dessas mudanças pelas quais o mundo passava, e essa necessidade de consumir informação e essa transformação de forma ávida. E, na verdade, a gente tem que se adequar a essa narrativa que o Campos está propondo, né? Então a gente já fica de pronto, de certa forma, advertido, tipo, olha, eu sei que vocês são muito ávidos por essa coisa mais imediata, mas não é isso que eu estou propondo aqui. Eu estou propondo uma coisa que é um pouco mais intensa, um pouco mais carregada e, ao mesmo tempo, um pouco mais lenta, né? E eu gosto muito disso, dessa forma como ele consegue provocar a gente nesses 2 aspectos, né? A gente consegue até se identificar com esse dilema dos personagens, ao mesmo tempo que são dilemas também universais. Como eu falei, como ele está muito próximo e distante ao mesmo tempo do cinema novo, ele está ali interessado muito mais por uma questão dos dilemas de uma classe média, né? Então, quando o cinema novo estava ali discutindo outras coisas, né? Discutindo sobre a questão da miséria do país e tudo mais, ele vai se voltar para essa outra camada da sociedade, mas sempre trazendo esse mesmo vigor na forma como ele vai discutir esses aspectos, né? Então, acho que é um filme que mexeu muito comigo
e que eu pretendo ainda revisitar ele algumas vezes, exatamente porque ele vai fazer certas provocações e vai trazer certas discussões que elas vão variar em níveis que é muito difícil a gente conseguir absorver tudo só nessa primeira visita ao filme, né? Só nesse primeiro contato. Então é um filme que vai exigir que você revisite ele algumas vezes para poder, de repente, estender a experiência e pescar novas coisas. Quando eu vi pela primeira vez, eu acho que vi ele de novo logo em seguida, porque foi um filme que me instigou bastante, né? Esse filme me lembrou algumas vezes da adaptação do Joseph Strick do Ulisses, né? Em especial, justamente no final, assim, porque o Ulisses, o livro do Joyce, ele é dividido em 18 capítulos, né? E cada capítulo tem um estilo diferente. E aí sempre que terminam as 3 partes, né? Porque o Ulisses do Joyce, ele se espelha muito na Odisseia do Homero, né? Sim. E aí as 3 fases da Odisseia estão lá representadas lá no Ulisses, né? Então você tem no começo do livro, você tem o Telêmaco, né? O filho do Ulisses, né? Que está querendo procurar o pai. E aí essa figura no Ulisses é o Stephen Daedalus. E aí no final dessa parte, justamente no 3º capítulo, você tem um monólogo interior do Daedalus. Aí você tem a Odisseia em si, que no Ulisses é do capítulo 4 ao capítulo 15. E aí no capítulo 15 você tem um capítulo feito com marcações de teatro. E é justamente a alucinação do Leopold Bloom, que são a representação do Ulisses, né? E aí depois você tem o retorno dos dois para Ítaca, né? Que aí você tem o Leopold Bloom levando o Daedalus para a casa dele, e aí você tem, no final ele chega em casa, conversam, o Daedalus vai embora, o Leopold sobe, e aí ele conversa com a Molly, que é a esposa dele, que é a Penélope. E aí o livro acaba com o monólogo interior da Molly, né? Então, e aí quando o Joseph Strick vai dar imagens ao fluxo de consciência, tanto no caso do Daedalus, né, no capítulo 3 do Ulisses, quanto no caso da Molly, no final do livro, no final do filme, ele vai usar técnicas muito parecidas com o que o Fernando Cone Campos usou. Ele estava narrando as coisas, mas aí nas imagens algumas coisas que ora se adequam, né, ora causam, né, um estranhamento, né? E esse filme é todo feito em fluxo de consciência, e mais brilhante ainda, eu acho, no caso do Fernando Cone Campos, que a consciência vai mudando das pessoas, né? Sim. Quer dizer, a consciência de a pessoa que está tendo esse fluxo de consciência vai mudando com uma velocidade imensa, né? Você tá acompanhando esse garoto que está lendo o Machado de Assis, de repente você já pula para uma outra pessoa, já pula lá para o personagem do Jofre Soares, ou então já pula para Karen Rodrigues lendo Fatos e Fotos lá, que aí tem que estão falando sobre a ascensão do nazismo, depois fala do comunismo. Sim. Né? E eu acho isso sensacional. E uma outra coisa mais legal ainda é a trilha sonora, né? Nossa, demais, cara. Demais. Acho que tanto nesse quanto no outro filme que a gente vai comentar, a trilha sonora ela tem um papel fundamental ali dentro da construção que ele propõe, né? E é um cinema que é demarcadamente proposto a partir de uma visão muito pessimista, né? Por exemplo, esses personagens aqui, acredito que talvez o momento de maior libertação deles é exatamente quando eles estão nesse fluxo de consciência durante o voo, porque acabando o voo eles vão voltar, na verdade, para a opressão ali do cotidiano deles, né? Para as infelicidades que eles estão questionando durante o voo todo. Você vê, é engraçado, né? Porque o começo do filme ele mostra rapidamente os personagens, né, indo e fazendo compra, não sei o que, não tem muito tempo, mas ele usa muito tempo para mostrar como é que a vida deles depois do voo né? Principalmente o personagem da Karen Rodrigues. Sim, realmente.
E é isso, acho que logo no começo, quando ele já tem esse primeiro momento das compras, né, se alinha um pouco a uma questão da crítica que ele vai acabar construindo ao longo do filme, da questão do capitalismo, né? Claro que ele vai fazer outras construções ali dentro que vão propor um olhar mais crítico, mas o lance do consumismo ele tá muito aliado, né? Essas formulações que ele vai fazer com os fluxos de consciência, né? Uhum. Tem uma parte, né? Num dos fluxos de consciência que eles estão falando sobre política, eles falam da questão do mito, né? Sim. Aí ele fala que o mito se perpetua e se comunica com o público desde que consiga criar em torno de si uma imagem que corresponda aos anseios de uma faixa da população. O mito é, por excelência, a personificação do homem médio e o caminho que ele encontra para libertar-se das frustrações. Né? Tudo aquilo que ele deixa de realizar, né, o homem comum, tem de ser feito até as últimas consequências por seu ídolo. E aí você vê um monte de gente chamando outras pessoas de mito, né? Você fica assim, não, é verdade, assim, tipo, esse cara é o cara mais médio, assim, mais... Exatamente, eu fiquei pensando nisso, na verdade, quando eu vi, né? Porque o lance do mito tá muito em voga hoje em dia, né? Quando você quer se referir a alguém que você gosta, ou de repente é seu ídolo, você cria essa coisa de o cara é um mito e, bom... não costuma levar a gente para lugares muito, muito legais, mas eu acho que tem várias discussões ali dentro e passagens que a gente poderia, de repente, retirar daquele contexto e trazer para o nosso cotidiano que ainda vai encontrar ecos, né? É um filme que, claro, está demarcado pelo tempo e está interessado muito mais em se discutir os dilemas do próprio tempo do que ser uma coisa atemporal, mas quando a gente faz essa conexão tirando desse contexto ainda funciona. E eu gosto também da forma como ele está sempre muito atento ao lance da forma, né, do filme. Tanto que, como eu falei, ele tem aquela parte em que ele fala sobre o erro de continuidade, que no fim pouco importa, né, o erro de continuidade ali. O filme não está interessado em criar uma lógica que funcione dentro de certos parâmetros. Ele está mais interessado em fazer o cinema dele da forma mais espontânea possível, né? Dentro dessa questão de criar um fluxo mesmo. Mas ele vai apontar para isso em algum momento. Eu acho que eu gosto disso porque traz também uma certa ironia, né? Uhum. Eu vou só falar pro pessoal que não viu, eu recomendo demais o pessoal ver esse filme, mas pro pessoal que não viu esse filme, o lance do erro de continuidade é assim, de repente filma uma mulher sentada, e aí o Joffre Soares senta do lado dela e fala assim, vem cá, me diz uma coisa, você não estava aqui quando a gente decolou. Ela fala assim, não, é porque eu sou um erro de continuidade, eu só apareço nos planos pares, nos ímpares, essa cadeira tá vazia. Ele, entendi. Eu acho muito sagaz, cara, essa passagem. Já naquela época assim, a gente já estava brincando meio com a forma do cinema, né? E até muitas vezes tem uma hora que o garoto que está lendo Machado de Assis, que se chama Fábio Porchat, mas eu acho que não é parente do Fábio Porchat, né? Eu acho que não. Vale a pena destacar aí que não é o Fábio Porchat, pra gente. Eu imagino. Fábio Porchat nasceu em 83. O que ele está fazendo no filme de 68? Eu não entendo. Uma curiosidade, né? Mas não, aí tem esse rapaz que tá lendo o livro do Machado de Assis, e aí ele tá lendo, e aí, né, na parte mais famosa do livro, desse livro, né, o autor, né, o Brás Cubas, fala, né, começo a arrepender-me do livro, não que ele me canse, eu não tenho o que fazer, e realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é uma tarefa que distrai um pouco a eternidade. Aí o Fernando Cone Campos, ele pega a frase do Brás Cubas e toma para si, né? Porque ele não vai falar que o livro é enfadonho, ele vai falar assim, mas o filme é enfadonho. Então
não é o autor do livro conversando com o rapaz que está lendo, é o autor do filme conversando com você que está assistindo, né? Mas o filme é enfadonho, cheira a sepulcro, traz uma certa contração cadavérica, vício grave, aliás ínfimo, porque o maior defeito deste filme és tu, espectador. Tu tens pressa de envelhecer e o filme anda devagar. E aí ele vai discutir isso, né? Ele vai trazer para si a frase do Machado. Sim, e ele faz isso muito bem, né? Ele consegue tanto reconfigurar essa coisa da base, que é a literatura, né? Então ele está interessado em trazer essa literatura como uma coisa que vai dar sustentação para o filme, e aí em certos momentos ele vai sentir a necessidade de transformar essa própria base em algo mais concreto dentro do filme, e aí ele realmente vai tomar para ele. E eu gosto muito tanto dessas passagens em que ele toma para ele, quanto as passagens mais surrealistas, como, por exemplo, a passagem do hipopótamo e tal, que está ali dentro do filme, disposta de uma forma muito surrealista, né? Consegue transpor isso para dentro do filme, dentro de uma lógica própria. Então, acho que, como tem esse lance do Cone Campos ter muito os interesses dele, a formação, as coisas que ele vivenciou como parte do cinema, acaba sempre funcionando, né? Uma coisa que eu achei interessante na abertura também, e que tem a ver com essa formação dele, é que no começo do filme tem um monte de coisa para ler, né? Ele resolve falar todas as referências do filme. Então ele fala assim, não, o personagem tal foi inspirado no texto tal. O personagem tal foi inspirado naquele outro texto. A citação inicial vem desse livro, a citação final vem daquele livro, as fotos foram tiradas daquela revista, né? A personagem da Tallulah surgiu por meio das leituras e da meditação dos textos da Simone Weil. E assim, eu não falei muito do personagem da Tallulah, que é a freira, exatamente porque eu achei a parte menos interessante do filme. Nossa, cara, comigo foi o contrário. Foi a coisa que eu mais gostei, assim, porque eu acho que ela traz uma discussão que não vai numa vertente mais rasa, né, sobre a questão da religião, e para ela é meio que a religião ali está como função de vida, né? Então ela vive em prol da religião. E a partir do momento que ela começa a discutir isso e leva essa discussão da religião para um âmbito social, para mim é uma parte que fica interessante exatamente porque ela se aprofunda nisso além das questões exclusivamente delas, né? Então ela vai falar da religião enquanto, por exemplo, ela cita o lance das cruzadas e que houveram santos que apoiaram as cruzadas e que ela acreditava que esses santos estavam equivocados ou loucos, enfim, e que se esses santos tinham essa visão equivocada, a chance dela também ter visões equivocadas é muito grande. E aí eu gosto disso porque me parece uma discussão muito sincera sobre o propósito de vida dela e esse propósito de vida em relação ao mundo, sabe? Então acho que pra mim foi a parte que mais me tocou. Sério? Nossa. Sério, cara. Não sei, cara, eu achei meio longo o troço. Assim, eu sei que assim, o filme era pra Tallulah, né? O filme, sim. A quantidade de vezes que Tallulah Campos aparece nos créditos, né? Assim, ela faz a produção, faz a direção da dublagem, ela atua, né? E no final das contas é a ela que é dedicado o filme, né? Eu acho que a Tallulah ela tem uma função central, né? Tanto que ela está, de certa forma, presente no filme em vários pontos, né? Ela está nessa construção tanto quanto o Cone Campos. Então, fazer essa declaração a ela, acho que é importante da parte dele. Acho que não só para reconhecer esse trabalho dela como parte definitiva da construção do filme, mas também porque, porra, acredito que existia ali uma ligação muito forte entre a primeira mulher dele.
Então, não tem nem como, né? E ela vai ser personagem central no próximo filme, né? Sim. E ele faz o padre, né? O padre mertoniano, né? Nos créditos fala assim, o padre é claramente mertoniano, né? E aí tem uma hora que tem a freira conversando com o padre, quem faz o padre é o Fernando Cone Campos, né? Sim, sim. Eu gostei, eu não vou dizer que eu não gostei, mas eu achei achei meio longo o fluxo de consciência dela. Eu tava tão entretido no Jofre Soares que no Jofre Soares e no rapaz do lado do Machado de Assis, que estava viajando lá, imaginando a Pandora, a mulher que detém todos os segredos, todos os bens e todos os males, né? Que é uma cena, é a capa do filme, né? Se você procurar, né, a capa do filme é ele, né, numa praia com ela, né? E, assim, ele aparecendo embaixo das pernas dela, né? Ele em pé. A questão de perspectiva, né? Você já viu essa capa, né? Então eu fiquei mais entretido nisso, na questão da Segunda Guerra, até naquela historinha do mágico, né? Que tem uma história que o cara fica ensinando truque. Esse é no caso no Fluxo da Modelo, né? É no Fluxo da Modelo. É a modelo que está lendo o livro, ela está lendo tá lendo Fatos e Fotos, está lendo a revista. E eu gosto muito desse plano dele de frente com Pandora, né, enquadrado ali, ele embaixo das pernas dela, porque mostra ele muito pequeno, né? Em relação a ela, sim. Tipo, ela é um elemento tão grande, tão absurdo, que ele é praticamente inofensivo, praticamente algo completamente inútil ali, né? Uhum. Diante dela. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque eu acho que a personagem da Annick Malville, a Pandora, ela aparece nua no filme, mas eu não rola uma objetificação, né? Esse personagem é um personagem que não desperta o interesse sexual, né? É uma personagem encarna essa potência feminina, essa imagem arrebatadora de quase uma divindade, quase a esfinge, né? Que é o decifra-me, eu te devoro, né? Ela desperta o assombro, né? E ela instiga muito mais medo no leitor, no rapaz, do que qualquer outro sentimento, né? Porque ela, como a gente falou, né, ela detém, né, todo o conhecimento, todos os bens e todos os males. Sim, evidenciar esse aspecto de assombro dela, né? Ela tem essa presença muito, muito forte que vai impactar tanto, acho que o público quanto o personagem, né? Mas ele fica completamente submisso ali a ela mesmo. Uhum, sim. Mas você gostou então do filme? Cara, eu adorei. Como eu falei, eu acho que, como é um filme que é muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu não consigo olhar pra ele e falar, não, o filme é isso. Acho que ele é um compilado de hesitações e perplexidade. Ao mesmo tempo, ele é de certa forma, uma constatação meio pessimista do mundo em transformação. Também é, de certa forma, um tratado ali sobre os dilemas e futilidades de uma classe média, mas eu não consigo falar o que ele é especificamente, além de que ele é cinema, né? Então acho que eu gosto quando o filme me provoca isso. E acho que, na verdade, cara, a gente precisa começar a trazer filme ruim aqui, porque eu tô cansado de vir aqui e falar só bem de filme. Já teve alguns filmes ruins aqui, né? Então, o Rodrigo que ele odiou o filme do Godard. Não, mas com ele foi sacanagem, né? Pô, primeiro Godard foi esse, eu não sabia, desculpa. Eu peço desculpa mais uma vez pro Rodrigo, eu não sabia que esse era o primeiro Godard dele, assim. O Godard trollando o cara da Canon. Ai, caramba. Mas olha, eu realmente preciso começar a vir falar de filme ruim, porque, pô, vir aqui e ficar rasgando cedo de filme toda vez é complicado. Mas adorei, cara, adorei muito, assim. Bom que você gostou, cara. Então vamos pro próximo filme? Vamos. João, qual foi o filme que você me indicou? O filme que eu te indiquei foi Um Homem em Sua Jaula, de 1969.
O filme foi escrito e dirigido pelo Fernando Cone Campos, baseado no romance Matéria de Memória, do Carlos Heitor Coni. Aliás, que não são parentes, né, porque o Cone Campos é com I e o Heitor Coni é com Y. Né. Atuam no filme Hugo Carvana, Helena Inês, Esmeralda Barros, Joel Barcelo, João Carlos Barroso e Jofre Soares. O filme conta a história de um homem que enviúva e mantém relações ambíguas com a sogra, que vive em sua casa. Ele decide, então, se trancar no quarto, reavivando a memória através das velhas cartas e fotografias. Essa sinopse vem lá da 43ª Mostra de Cinema de São Paulo. Esse filme é um filme que foi considerado perdido. Né? Eu acho que reencontraram ele em 2007. Ele passou anos perdido, né? Porque foi proibido pela ditadura, como a gente vai falar daqui a pouco. E aí teve todo um processo de restauração. Alguns rolos, né, não conseguiram ser restaurados. Mas esse filme também fala justamente da questão da classe média, né? De como a classe média lida com a ditadura militar, né? Você tem o Carvana, né, que é um pintor. Eu li em algum lugar, né, que chamando o Tino, né, o personagem do Carvana, fazendo uma outra ponte com Joyce, né, falando, né, o retrato de um artista enquanto meia-idade, né, e aí ele com todas essas agrúrias, né, porque eu não sabia, eu acho que ficou na parte que ele fala muito en passant no fato de ele ter sido viúvo, ou eu estou errado? Não, é bem discreto, né? É uma nota quase, né? E aí a Selma, que é a personagem da Talula, que é a sogra dele, ela tá voltando de viagem, ele pede para uma empregada que ele tinha pedido ela em casamento, por assim dizer, né? A mulher foi se oferecer como empregada. Ele falou assim: eu dobro o seu ordenado se você aceitar ser minha esposa. E aí, quando ele fica sabendo que a ex-sogra está voltando, ele pede para essa empregada trancar ele em casa, enquanto lá ele fica pensando na sogra. E ela está para voltar, está voltando, ia desembarcar em poucas horas lá no Galeão, eu acho. E aí você tem assim como no outro, né, você tem um fluxo de consciência rápido do personagem do Carvana, desse pintor, e aí você tem um outro fluxo de consciência que é justamente do cunhado dele, né, do filho da Selma, né, e você tem duas imagens da Selma bem diferentes, né, e aí tem toda uma questão da época da ditadura, porque esse rapaz nunca pensou em política, né, ele foi preso pela polícia, né? E aí tem uma frase do Joel Barcelo, Os Ótimos, né? Que o garoto chega e fala assim: não, mas isso que você está fazendo é contra a Constituição. Ele fala assim: a Constituição já é manjada, o que existe agora é o ato institucional. E aí leva o cara preso, né? Para saber quem era o comunista e tal. E aí você tem, né? Você tem a imagem da Selma. Eu senti falta justamente de um fluxo de consciência da própria Selma, da gente conhecer, porque a gente acaba não conhecendo a Selma, né? Ela realmente é formada a partir desses dois fluxos, né? Que vão criar imagens completamente opostas. Mas acho que mesmo que a gente... Ela é o personagem central ali, né? Acho que a gente tem um protagonista e tal, mas todo o filme ronda essa chegada dela, né? E a expectativa que se cria, a necessidade ou então o medo de que ela chegue e como lidar com essa personagem. E assim, mais uma vez, é um filme que ele tem um olhar ainda que é muito um olhar pessimista da vida e dos personagens. O protagonista é um pintor, um artista que está em completa decadência, né? Ele fala até que ele está disposto a pintar aí para algumas indústrias, sabendo que aquilo não é exatamente algo que vai trazer
alguma satisfação para ele, mas que paga bem. Então ele já está nesse estado da vida em que o que importa é você ter o dinheirinho ali no fim do mês para poder pagar as contas e poder sobreviver, do que efetivamente você se sentir realizado. E acho que muito disso vem como contorno dessa relação esquisita que ele tem com a sogra, né? Porque muito provavelmente fica evidenciado ali que a sogra é meio que essa escapatória que ele teria dessa vida miserável que ele leva como artista em decadência, né? Então a sogra representa esse aspecto de epifania que ele teria, de repente, se pudesse alcançar a sogra. E aí, como ele não pode ter a sogra, né, ou pelo menos ele não se permite ter a sogra, ele nunca consegue alcançar esse estado. Então ele vai continuar vivendo essa vida de puro conformismo, porque acho que não tem outra palavra para dizer, uma vida de uma pessoa completamente conformada com o destino dela, que está meio que traçado. E aí a gente tem dentro disso os contornos políticos, né? E eu acho que no fim essa coisa de um artista castrado, entre aspas, está muito ligado a esse contexto da ditadura, né? Aos rumos que a ditadura vai tomando e vai tolhindo certas liberdades, vai tolhindo essa energia de viver. Então, acredito eu que a personagem da sogra está muito como essa representação de uma liberdade que pode chegar, que vai chegar em algum momento, mas você ainda está preso a esse contexto que está te focando e vai te manter nessa espécie de conformismo. E eu gosto disso, gosto da forma como ele consegue trabalhar esses aspectos sem ser necessariamente algo jogado diretamente na sua cara, né? Tá ali nas entrelinhas, ele está mais interessado em trazer esses fluxos para construir essa personagem sem trazer ela literalmente para a tela, e acho que isso acaba funcionando. Você falou da questão da ditadura, e realmente você tem uma parada militar no começo do filme, e aí depois você tem essa hora que o filho da Selma é preso. Lá no começo mesmo, ele tem um amigo dele que está querendo fugir do país, né, que vai pedir ajuda para ele. Tanto que foi proibido, né? Esse, ao contrário do outro, esse acaba sendo proibido pela ditadura e acaba sendo dado como perdido até, acho que foi 2007, né? Nesse quesito de como a classe média lidava com a ditadura, ele me lembrou muito o Desafio do Paulo César Saraceni. Ambos os filmes buscam dar um recorte, né, fazer um retrato dos intelectuais, dos artistas, né? O artista nesse caso é o Carvana, que está praticamente irreconhecível, né? Porque quando você pensa no Carvana, você pensa lá de bigode, né? Que nem no Vai Trabalhar Vagabundo, que nem no filme que a gente viu semana passada, né? No Mar de Rosas. E aí ele tá lá bem mais jovem, né? E de barba feita. Aí quando apareceu nos créditos, eu falei, caramba, o Carvana. Mas né? Ele tá fazendo esse artista, como você falou, né? Esse artista meio que decadente, meio que não sabe muito do que fazer da vida, né? Ele tá completamente perdido, né? Ele vive uma vida de pura frustração. Tanto que a união dele com a empregada, que vai, na verdade, ele contrata lá no início do filme, eu sinto que é meio que a reboque dessa vida que ele leva, sabe? Tipo, olha, eu não tenho expectativa de consumar algo com a minha sogra. Ele até passa boa parte do tempo, né, falando dessa vontade, desse desejo que ele nutre pela sogra, mas que nunca consegue concretizar. E aí essa união que ele vai propor para a empregada é meio que uma consequência disso, né? Olha, como eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu desejo, vou pelo menos unir o útil ao agradável. Vou ter uma empregada em casa, ao mesmo tempo vou ter a minha esposa também. Então, meio que nesse sentido, né? Não existe um amor romântico. Eu acho que talvez até no final isso muda um pouco, talvez dentro de uma perspectiva de que ele abraça de vez essa coisa do conformismo e fica com a empregada. Mas ao longo do filme é meio que algo que surge como consequência mesmo. Mas eu gostei,
É um filme bem interessante. É bem na linha do... Como a gente falou, né? Na questão do fluxo de consciência. É bem na linha desse... Do primeiro, né? Do Viagem ao Fim do Mundo. Mas eu gostei demais. Eu recomendo demais. Não, eu gosto bastante também. Eu acho que ele não é tão impactante quanto o Viagem ao Fim do Mundo, porque o Viagem ao Fim do Mundo me deixou muito impactado mesmo. Mas é um ótimo filme, cara. Eu acho que a filmografia realmente do Fernando Cone Campos precisa muito que as pessoas descubram e redescubram esse cara, porque são filmes muito instigantes, né? São filmes que, mais uma vez, acho que esse é até um pouco mais fácil de classificar, mas são filmes que vão te provocar muita coisa. Esse daí, se você conseguir assistir, lembre-se que assim, acho que dos 7 minutos qualquer coisa até os 25, né, você não vai encontrar imagem, porque os dois rolos, o rolo 2 e o rolo 3, eles se deterioraram a ponto de eles não estarem mais apropriados para assistir, né? Então você só acaba escutando o áudio. A gente só tem o áudio, né? Então a gente passa a entender o que está acontecendo, né, com essa conversa, né? Você tem essa conversa do Carvana com a empregada e depois os fluxos de consciência lá do Carvana antes de voltar. Então esses 12 minutinhos, de 7 a 25, esses 17 minutinhos aí, vocês têm que... Não é problema do seu aparelho, assim. Porque eu fiquei um tempão falando assim, vem cá, tem alguma coisa errada com o meu arquivo, mas não. É problema do filme mesmo. O filme foram perdidos os dois rolos. Gente, eu também perdi ali uns 2 dias tentando achar o arquivo certo, não ia, até bater na cabeça, tipo, olha, vou procurar pra ver se de repente o filme realmente é algo conceitual ou se de repente se perdeu alguma parte do filme. Realmente, a gente não tem acesso a eles, né? Infelizmente. Mas claro que a experiência vai acabar sendo tolhida de certa forma, mas assistam, porque mesmo sem essa partezinha o filme é muito interessante. Eu acho que agora as coisas estão um pouquinho melhores, né? Mas também não sei, né? Você grava as coisas, né? Põe na internet. Depende muito da plataforma, né? Depende muito da plataforma, né? De repente pode ser que ocorra aí uma pane, ou de repente a plataforma seja aposentada, nunca se sabe. Isso é verdade. Mas, enfim, aproveitemos o que a gente tem, né? Não vamos lamentar só a perda, mas a gente tem um ótimo filme. Sim, com certeza. Foi muito boa experiência, assim. E ver as pontas, né, do Joel, tanto do Joel Barcelos quanto da Helena Inês, foi ótimo. Sim, é bem legal de ver eles lá. Então, olha, depois dessa ótima conversa, né, vamos falar sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, João, você viu algum filme recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar pra gente? Cara, vi sim, eu vi um filme chamado Oxigênio, filme da Netflix, original Netflix. Ele saiu no início do mês, se não me engano, e ele é um thriller de ficção científica. É uma mulher que acorda, ela está dentro de uma câmara criogênia, e aí ela está tentando escapar daquela câmara, não consegue, tem uma inteligência artificial que até conversa com ela, só que ela acorda sem memória, ela está completamente perdida, e aí é ela tentando descobrir quem ela é, como ela vai fazer para sair dali e como ela chegou até ali. O filme ele é dirigido pelo Alexandre Aja. É um diretor que dirigiu um filme bem interessante também, chamado Predadores Assassinos, de 2019. E aí segue nessa mesma lógica de um filme que vai trabalhar um pouco na lógica da gamificação. E ele começa pequeno e ele vai se transformando num negócio muito maior, sabe? Então eu gostei muito, fiquei bastante feliz com o que eu vi. Então vale a pena dar uma assistida. Se você assistiu Predadores Assassinos e gostou, certeza que você vai gostar desse também. O Alexandre Aja fez um filme que a gente comentou no programa, que é o Alta Tensão. Ah, legal, cara. Eu gosto também muito do Alta Tensão. Na verdade, ele é um diretor bem bacana assim, de acompanhar. Sim. Não, mas é legal. É um diretor que sabe trabalhar muito bem com o gênero, né? Uhum. Então, se dá um filme num formatinho pra ele consegue fazer bem aquilo. Eu gosto disso. E quais são os seus meios de contato, João?
Cara, os meus desde sempre. Lá no Instagram, no Cineratos, que é o @Cineratos. E no Twitter, um pouquinho menos ativo por conta das pressões do cotidiano, mestrado e o caramba, no @João_Neto93. E o que tem de novo lá no Cineratos? Cara, Cineratos é aquela mesma que minha de sempre. Tá saindo 3 críticas por semana, quadros especiais, tem agora o Review Expresso, que eu comento, na verdade, o que me dá na telha. Se eu vi alguma série interessante, eu vou comentar ali. Se eu assistir algum videoclipe que me interessou, eu vou esmiuçar um pouco do videoclipe ali. Na quarta, às vezes está saindo o Quarta do Anime, que eu comento algum anime que eu assisti. Tá? Vai sair, acho que 1 ou 2 no mês no máximo, porque eu tenho visto menos anime nesses tempos, mas está saindo ainda. Tem o quadro O Cinema D, que é o quadro em que eu falo do cinema de algum diretor. Final de semana, indicações sobre filmes para assistir no streaming. Então, todo sábado sai. E no domingo, agora, na verdade teria que ter saído nesse domingo, mas vai sair agora só no próximo domingo, um review sobre um álbum do Frank Ocean. Então, acho que vale a pena dar uma olhada lá. Que legal. Isso no Instagram, né? Isso no Instagram. Legal. Então, olha, eu agradeço muito a participação do João e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook, mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. De Bauru, interior de São Paulo, eu sou o João Neto. E este foi o podcast Ponto Cego.